Aleluia, boa tarde, queridos e amados irmãos. Mais uma vez, chegando para celebrar a Deus, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja, bendito o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Hoje é mais um dia que o Senhor fez e nós vamos nos alegrar nele. Nesta tarde eu estarei falando um pouco sobre a história de Zaqueu. A história de Zaqueu, aquele cobrador de impostos, que cobrava impostos de Roma, ou cobrava impostos para Roma. O texto se encontra no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1, versículo 2. Lucas, capítulo 19, versículo 1 e versículo 2. Não é fácil, né? É muito vento. Aleluia. Estou com o ventilador ligado aqui e você sabe como é que é. O encontro de Jesus e Zaqueu está registrado apenas no livro de Lucas. E aqui mostra o valor que Jesus dá às pessoas, né? O valor que Jesus dá ao ser humano, ao cidadão, a todas as pessoas. Pessoas que eram desprezadas pela sociedade, pelas autoridades religiosas. E a Bíblia fala que Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver Jesus. Quem era Jesus? Não podia por causa da muita multidão, pois Zaqueu era muito baixinho, muito baixo. Então correu à frente da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que deveria passar por ali. Quando Jesus o viu, chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Hoje eu preciso ficar na sua casa. Hoje eu preciso ficar na sua casa. Que impressionante. Hoje eu preciso ficar na sua casa.
Você imaginou, Maria Antônia? Hoje Jesus vai ficar na tua casa. Hoje Jesus vai ficar na minha casa. Hoje Jesus vai ficar na sua casa. Será que você diria, sim, Jesus, pode ficar na minha casa. A minha casa é sua. O meu lar é seu. Tudo que tem aqui é seu. Pode ficar aqui em casa. Pode ficar aqui. O texto de Lucas 19 diz que Zaqueu era publicano. Ele era chefe. Ele era chefe de publicanos e rico. Ele era muito rico. Ele era líder dos cobradores. Ele que era o líder dos cobradores e era eles que cobravam os impostos da sua região. O interessante é que... Mas o que era um publicano? O que era Isabel Alves, um publicano? Era alguém que cobrava impostos. Cobrava impostos para os soldados romanos, para Roma. Ele cobrava impostos para Roma. Ele cobrava impostos para Roma. Eles não eram bem vistos. Eles eram chamados muitas vezes de ladrões. Roma ela subjugava toda a Palestina. Ela predominava toda aquela região. Eles eram obrigados a pagarem tributos. A nação judaica, eles eram obrigados a pagar tributos, a pagar impostos. Ednete Bezerra, seja bem-vinda. E eles sendo obrigados a pagar esses tributos para os romanos, né? Eles então não tinha como escapar. Não havia como eles disserem, não tinha como. Eles tinham que pagar os impostos, era obrigatório. Os publicanos caminhavam de província em província, de estado para estado, de cidade para cidade. Eles só iam recolhendo, iam somente recolhendo. Uma certa vez eu fui com o pastor da nossa igreja aqui, da Assembleia de Deus, nós fomos para a casa de uma irmã que estava muito doente, muito enferma. E o pastor então disse, pastor Abraão, dá para o senhor ir comigo, eu vou lá na casa dessa irmã, fazer uma visita para ela. Eu saí com ele a caminho da casa da irmã. Quando nós chegamos lá na casa da irmã, a gente olhou, era muita pobreza. Dava para você ver logo de imediato que era uma irmã que caminhava mais pela fé do que pelo dinheiro que ela ganhava de aposentadoria. Ela estava no quarto. E nós chegamos ali e fomos direto para o quarto daquela irmã. E a sua filha anunciou, mamãe, o pastor está aqui. E ela então gritou, pastor, estou aqui no quarto. Eu fico muito feliz com a sua visita. E ele disse a ela, olha, nós estamos aqui para fazer duas coisas, para te visitar
E eu vim aqui também para recolher o seu dízimo para a obra de Deus. Quando ele falou isso, eu estava do lado dele. Eu fiquei todo sem graça. Eu fiquei sem ação, eu fiquei sem saber o que fazer. Eu fiquei sem saber o que falar. E eu disse a ele: pastor, eu achei que a gente veio aqui foi para orar pela irmã que está enferma. Mas ele disse: não, eu chamei você para vir aqui comigo, mas eu não te falei para que eu vim aqui. Então esse foi o problema que o senhor me deu, porque se o senhor tivesse me falado que viria aqui para recolher o dízimo da irmã, eu não teria vindo. Porque eu tenho uma visão completamente diferente sobre o dízimo. Eu não vou entrar aqui em detalhe, mas eu não tenho essa visão puritana, essa visão que nossos antigos têm sobre o dízimo. Eu aprendi de uma maneira diferente, de um jeito diferente, mas não tem problema, já estamos aqui mesmo e vamos ver o que acontece. E ele pegou o envelopinho da mão da irmã. Na época, parece que eu me lembro, tinha 110 reais ali, quando o salário era 1.100 reais. Vocês lembram? Quando o salário mínimo era 1.100 reais. Ela pegou o envelope com 110 reais e entregou para o pastor. E quando ele saiu dali, ele falou: pastor Abraão, vamos para outra casa. Ela fica aqui na rua mesmo. E quando nós chegamos na outra casa, era uma família mais pobre ainda. Eu disse: pastor, aqui nós viemos para orar, não foi? Ele falou: não, pastor Abraão. Aqui eu vim foi para cobrar o dízimo. Porque já tem 3 meses que esta família não devolve o dízimo do Senhor. Mas eu disse a ele: mas nós temos esta ordem, essa autoridade de Jesus para ir na casa das pessoas para recolher dízimo, recolher oferta. Aonde que existe isso na palavra de Deus? E ele olhou para mim e falou assim: pastor Abraão, o senhor quer saber do negócio? Se o senhor quiser voltar para casa, a gente se encontra na igreja logo mais à noite. Eu falei: ô pastor, muito obrigado, vou retornar para casa então. Eu estava com a minha Bíblia, eu retornei para casa, passei na casa da irmã, fiz uma visita para ela e logo eu voltei para casa. E desde aquele dia então eu nunca retornei para essa Assembleia de Deus. É incrível como que as pessoas, elas não se tornam servas de Jesus. Elas se tornam pessoas religiosas. Olha, você tem que entender, Ednete, Maria Antônia, você tem que entender que Deus está te chamando não para ser uma religiosa. Eu vou dizimar porque o meu pastor manda dizimar. Eu vou pagar os impostos da igreja porque o pastor pede para que eu possa pagar. Isso se torna escrava de homens. Você foi escolhida, chamada por Deus para servir ao Senhor. Os publicanos, eles faziam quase sempre a mesma coisa. Eles iam de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, vila, vila, província em província, recolhendo os impostos nas casas e nos comércios. Por que eu não posso dizer que esse pastor era como se fosse um publicano? Os publicanos faziam assim.
O texto sagrado diz que toda oferta, todo dízimo deve ser consagrado num altar, no sacrifício, no altar do sacrifício. O dízimo era um mandamento do Senhor. Os primeiros frutos da terra, as primeiras primícias da terra eram tiradas 10% para ser devolvido para o tabernáculo, para o templo, para que houvesse alimento na casa do Senhor, para que a família sacerdotal de Levi tivesse algo para comer. Algo tinha que estar ali no estoque, em depósito, para socorrer a viúva, pobre, estrangeiros e doentes e órfãos. Foi para isso que Deus deu, em meio de 612 leis, Ele deu este mandamento do dízimo. O dízimo não era uma lei, ele era um mandamento. E era uma forma mais eficaz de ser bem-sucedido, era cobrando. Era ir cobrando, cobrava numa casa, cobrava em outra, cobrava em outra província, cobrava em outra cidade, eles iam cobrando. E isto era eficaz, porque nem todos iam para o templo. As mulheres mesmo não poderiam nem entrar dentro do templo. Não poderiam entrar no templo. No tempo de Jesus, ser publicano era uma forma muito eficaz. Era uma forma muito eficaz de ser bem-sucedido financeiramente. Era muito fácil você defraudar uma família. Era muito fácil você roubar alguém. Era muito fácil você tirar algo de alguém. Então, Zaqueu estava nivelado no meio dessa turma toda. Zaqueu estava em meio a isso tudo. Pobre do Zaqueu. E hoje em dia você sabe que a maneira mais fácil de você se sair bem-sucedido financeiramente é quando você abre uma religião, quando você cria um ministério próprio. Olha, porque para essas pessoas não falta dinheiro. Tem dinheiro toda hora. Até aqui mesmo nas nossas lives, tem pessoas que preferem mandar uma oferta para o Silas Malafaia, enviar uma oferta para o Valdemiro Santiago. Eles preferem mandar uma oferta para o senhor R.R. Soares, preferem mandar uma oferta para o Janor Duque, para o apóstolo e bispo sei lá o que Hernandes, mas eles não mandam uma oferta para ajudar o nosso ministério. Fabiano, apóstolo Adão, seja bem-vindo, meu querido. Porque o povo, eles acham que essas pessoas, por ter grandes catedrais, grandes igrejas, a oração deles são eficazes. Eles acham que as orações desses homens é que têm resultado. E não é verdade. Eu vou te fazer uma revelação aqui nesta tarde. Jesus não está em nenhuma dessas igrejas que eu citei. Ele nem entra lá mais. Aonde o dinheiro se tornou o Deus desta igreja,
Deus não está mais lá. Jesus não está mais nesses ministérios que prezam mais a moeda, o dinheiro, as finanças, a prosperidade do que Jesus. Você precisa aceitar um Jesus que anda no jumentinho, não tem jeito. Você precisa aceitar um Cristo que nasceu em Belém, no meio dos animais. Ah, pastor, eu não aceito, mas está lá, está escrito. Você tem que aceitar um Jesus que vivia de favor muitas vezes. Muitas vezes. Um Jesus que muitas vezes esteve na casa de Marta e Maria, buscando um canto, um cantinho para descansar, para reclinar a cabeça, para deitar naquele sofá e falar: Maria, não deixe ninguém me perturbar, eu estou muito cansado. Quem abriria a porta hoje da sua casa para esse Jesus que eu estou pregando entrar? Vamos. A irmã teria coragem? Eu tenho certeza, se o Valdemiro Santiago chegasse na tua porta e pedisse pousada, você daria pousada para ele. Se o Ciro chegasse na sua casa, você daria pousada para ele. Se esses caras da mídia, esses pastores, mega pastores, chegassem na sua casa, eu tenho certeza que você daria pousada para ele, não daria? Mas quem de vocês tem coragem de comentar aqui no chat: pastor, eu faria como Marta e Maria, eu abriria a minha casa toda para Jesus. Eu abriria janelas, eu abriria as portas da frente, eu abriria as portas do fundo. Eu liberava tudo, pastor, até a entrada da minha casa, o meu muro, eu abriria o portão. Você pode notar que ninguém comentou ainda sobre esse detalhe que eu falei. Você vai dizer: pastor, mas Jesus já mora aqui comigo. Não, eu estou supondo. Olha, Zaqueu não conhecia Jesus, ele somente tinha ouvido falar de Jesus. Mas ele não conhecia o Mestre. Ele ouvia as pessoas falar tanto de Jesus, que ele disse assim: olha, eu vou conhecer esse indivíduo. Eu preciso conhecer ele. Eu preciso conhecer ele porque as pessoas falam tanto dele e eu quero conhecer esse Jesus. As pessoas fazem viagem hoje para São Paulo para ir lá na Igreja Mundial para conhecer o apóstolo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca corri atrás de homem para nada. Porque eu entendo que se eles são chamados de homem de Deus, eu também sou chamado de homem de Deus. Eu não tenho grandes multidões que me seguem, graças a Deus por isso, mas eu vou te dizer uma coisa, para todos que eu já orei, eles foram abençoados. Todos que eu já orei, eles foram abençoados. Eulália Magdo, seja bem-vinda. Você nunca viu Jesus andando com uma sacola do lado, pedindo dinheiro para as pessoas? Você nunca viu Jesus andando em carruagens, com cavalos brancos, atravessando as ruas de Jerusalém, dizendo: eu sou o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores? Não. O interessante é que Jesus, mesmo sendo rei, ele deixou de ser rei por um momento, para que a gente fosse os seus súditos.
Olha, você tem que aceitar que o seu Cristo veio montado num jumentinho. Isaías profetizou sobre isso. Zacarias profetizou sobre isso. O seu rei vem assentado em cima de um filho de uma jumenta. Crentes, vocês não aceitam isso? Há uma igreja aqui em Belo Horizonte que não aceita isso. Olha, para um publicano não faltava dinheiro. Não faltava dinheiro. Eu tenho certeza, meus queridos e amados irmãos, para o Silas Malafaia não falta dinheiro. Para o Valdemiro Santiago não falta dinheiro. Para o Genor Duque também não falta dinheiro. Para o Marco Feliciano não falta dinheiro. Para eles não falta dinheiro. Para o R.S. Soares não falta dinheiro. Ele tem mais de 30 empresas, shopping, lojas, gráficas, editoras. Mas para mim falta dinheiro. Para mim falta dinheiro. Olha, se você me ver pela câmera, você pode ver que eu sou uma pessoa simples. Você pode ver que a minha camisa está até abarrotada. A minha esposa quis passar a camisa. Eu falei, não importa. Eu vou chegar no ar com a camisa assim mesmo. Não tem problema nenhum. Você pode ver que eu não passei maquiagem para estar diante da câmera para pregar para vocês. Não tem maquiagem. Eu sou o que sou. Você pode ver que a minha pele não está limpa. Como eles fazem limpeza de pele. Você pode ver que o meu cabelo está normal. Eu poderia estar aqui com paletó, com gravata. Antônio Brito, seja bem-vindo. Mas sabe por que eu sou desse jeito? Porque Jesus me fez assim. Jesus me fez desse jeito. Eu não vou ser diferente, porque tem alguns que dizem, você tem que ser diferente, você está pregando para um povo. Mas eu prego para um povo humilde. O meu público são pessoas humildes. Se eu perguntar para vocês, Eulália Magno, qual é a sua profissão? Ela vai dizer, pastor, eu sou professora. Se você perguntar para o Fabiano, ele vai dizer, pastor, eu sou apenas um humilde servo do Senhor. Se perguntar para o Antônio Brito, ele vai falar, eu sou um mecânico de automóveis. Eu sou gente humilde, simples. Eu creio que não tem doutores me assistindo agora. O público que me acompanham são pessoas simples, pessoas humildes, pessoas dependentes de Deus, como o pregador também é dependente de Deus. É esse Jesus que você precisa. Você precisa de um Jesus simples, de um Jesus que entra dentro da tua casa e não pede a tua geladeira. Você precisa de um Jesus que diz que você é obrigado a dizimar, senão você vai para o inferno. Você não precisa de um Jesus que diz que o carro da garagem tem que ser dele. Você não precisa de um Jesus que diz que você tem que dar a chave da tua casa para ele ou a chave do apartamento para ele. Você não precisa de um Jesus que diz para você que você tem que fazer voto e mais voto para dar isso, para dar aquilo para ele. Você não precisa de um Jesus assim. Esse Jesus que tem entrado na tua casa através dos aparelhos de televisão, ele não te pertence, ele não é seu. O que eu estou querendo dizer aqui é que esses publicanos que pregam Jesus pela rede Band, pela rede TV, pela Universal, pela Record, esse Jesus que eles pregam não te pertence, ele não é seu. O seu Jesus é humilde, o seu Jesus é simples,
O seu Jesus é doce carpinteiro. O seu Jesus é que andou sobre as ondas do mar. O seu Jesus é que socorreu a viúva pobre. O seu Jesus é aquele que foi, aleluia, ungido por Maria, irmã de Lázaro. O seu Jesus é aquele que levantou dos mortos e está sentado à destra de Deus. O seu Jesus é aquele que gritou para a morte, devolva Lázaro para a vida. O seu Jesus é esse que eu estou pregando. Meu Deus. O Fabiano está falando, se o senhor fizer live de revelação, olha, o povo ama, o povo adora, o povo não quer ler Bíblia, pastor. Esse Jesus que você ouve, Antônio Brito, nessas emissoras, falando que Jesus tira um caroço daqui, tira um caroço dali, esse Jesus, ele é falso. Esse Jesus é light. Esse Jesus não está nem preocupado com você, minha querida. Esse Jesus que é presidente do Banco do Brasil, esse Jesus que é dono de fazendas, esse Jesus que quer mais $1, esse Jesus que quer mais R$1 seu, esse Jesus que quer levar tudo que você tem, esse Jesus não te serve. O seu Jesus, ele anda em cima de um jumento. O seu Jesus, quando chega na sua casa, ele acrescenta algo que você não tem. Esse Jesus quer entrar na tua casa esta tarde e ele quer mudar a tua vida, porque Jesus não é um publicano, Jesus não é um publicano, Jesus não é um fariseu, Jesus não é um ladrão, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ah, mas as pessoas amam esse Cristo que é pregado nas emissoras, né? Eles gostam demais desse Jesus. Para o publicano não faltava dinheiro, pois sempre tinha uma forma de recolher o imposto acima da taxa normal, estipulada por Roma. E eles colocavam o restante dentro do bolso. Então os publicanos chegavam para recolher os impostos, era para recolher 10%, eles recolhiam 20% ou 30%. E não é o que acontece hoje. Tem gente que pede para você o tridízimo, né? Tem aí ministério que pede para você o dízimo dos dízimos, pede para você 30%, 40% do que você ganha. 90%. Ainda dizem que Deus é que está mandando, Deus é que está mandando. Deus não manda nada, gente. Quem está mandando é o homem. Deus tem perdido autoridade dentro dessas igrejas, os homens que estão tendo autoridade para escravizar o povo. Você tem que abrir os seus olhos. Zelir Quadra, seja bem-vinda, Zelir. Os publicanos eram ladrões, porque eles pagavam um preço muito grande para ser publicano. Para ter essa boa vida, eles tinham que pagar um preço muito alto. Um alto preço. Você sabe que esses obreiros, que esses ministros, que essas pessoas que trabalham nessas megas igrejas aí, a Mundial, Renascer, Universal, Internacional, são seguranças. A maioria entra como seguranças. Seguranças do apóstolo. Para você chegar perto de um cara desse, você tem que passar em cima de 10 seguranças. Você já foi em alguma dessas igrejas? Você viu como que a segurança ali é fortíssima? Tem segurança no estacionamento, tem segurança ao lado do carro do pastor, tem segurança à direita, à esquerda do pastor.
Ele sobe no púlpito pela porta do fundo do templo, porque não vem no meio da multidão. É boa vida. E para ser obreiro nesses ministérios, você tem que pagar um preço muito grande. Muito grande. Você tem que comprar seu diploma. Você tem que ser preparado por um seminário que é feito dentro do ministério. Você tem que atender às qualificações que o ministério está pedindo. Você tem que aprender a falar igual líder. Você tem que pregar igual líder. Você tem até que entortar a mão igual líder entorta quando vai falar da palavra de Deus. Fazer os mesmos gestos que o cara faz. Você tem que chamar a pessoas de amigo, minha amiga, meu amigo. Não é mais irmão, não é mais servo do Senhor. Agora é meu amigo, é minha amiga. É desse jeito. Paga um preço muito grande. Eu não troco a minha salvação por dinheiro nenhum deste mundo, gente. Eu não troco. Eu não troco. Eu jamais vou mudar a minha pregação. Você vê que muitos mudaram o estilo de pregação por causa do dinheiro, como é o caso do Marco Feliciano. Hoje você vê o Marco Feliciano pregando e não é mais aquele mesmo pregador de 20 anos atrás. Ou você faz o que o sistema está te pedindo, ou você sai do sistema. É desse jeito. Mas Deus te chamou para ser o que? Santo. Deus te chamou para ser honesto. Deus te chamou para ser uma pessoa de caráter. Você é pobre? Sim, eu sou pobre. Mas eu tenho honra. Eu sou pobre. Eu sou pobre. Mas eu tenho o meu caráter intacto. Intacto. Sou casado com a mesma mulher há 39 anos. Tenho meus filhos convertidos dentro da palavra de Deus. Glória a Deus. A minha carteira, ela tem mais de 30 anos de registro de empresas, porque toda a vida eu trabalhei. Nunca roubei dinheiro do altar. Nunca defraudei irmão e irmã nenhuma na área financeira. O publicano palestino era um judeu que trabalhava recolhendo impostos do seu próprio povo. Era uma vergonha. Os próprios judeus colaboravam com a opressão do seu próprio povo. Isso é triste, gente. Isso é triste. Olha, é muito triste eu estar pregando isso daqui, mas é real. Para mim falar de Zaqueu, eu tenho que falar da profissão de Zaqueu. Para você ver o tipo de homem que Jesus mandou descer da árvore. Que tipo de homem que Jesus disse, eu vou dormir na tua casa hoje, Zaqueu. O Fabiano está falando, tem 3 anos, pastor, que eu acompanho o senhor pela live. É difícil ver um pastor igual o senhor. Está difícil porque não está existindo mais. Eu sou remanescente de uma casta de pastores dos anos 90, dos anos 80, mas acabou.
Esses caras que tem em nosso Brasil, que fazem isso, eles oprimem a nação, oprimem o povo. Por isso que os publicanos eram rejeitados e odiados. Você sabe que esses caras da mídia, esses pregadores da prosperidade da mídia, são os caras mais odiados que tem no Brasil. Odiado pelo próprio povo. Odiado pelos próprios crentes que estão dentro das igrejas. Você sabe que o seu pastor é um ladrão e você não sai de lá de dentro. E você apoia o ladrão com seu dízimo, com as suas ofertas. E você sabe que o cara é um bandido, que o cara é um ladrão e você está... Rita Fernandes, seja bem-vinda, minha querida. Uma irmã me viu aqui, pedindo uma ajuda para me fazer uns marmitex, para me distribuir na véspera do Natal. Distribuímos mais de 30 marmitex. As minhas condições financeiras não estão boas, porque eu não aprendi a roubar. Graças a Deus, eu não sei roubar. Eu não sei fazer manipulação de mente, de desejo das pessoas. Aí uma irmã ligou no meu WhatsApp. Ela é lá de Goiás. Ela é de Goiás, então quando eu falei no WhatsApp, ela falando comigo lá de Goiás, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Ela me assistia muito na live. Ela me viu pedindo esta ajuda para me fazer as marmitex para distribuir para os mendigos aqui da cidade. Ela falou assim: para que eu vou ajudar, pastor? Para que eu vou ajudar alguém que está fazendo uma live? Ajudar a distribuir marmitex? Para que eu tenha minha igreja local aqui? Eu tenho que sustentar, é meu pastor que me alimenta. Ela não está errada. É ele que dá o alimento para ela, afinal ele é o pastor dela. Mas não dá para você fazer um pequeno sacrifício? R$20 não vai fazer falta para você, pomba. Uma marmitex é R$10. E ela falou: não, eu não mando, pastor. Eu não mando para oferta para ninguém. Eu dizimo e oferto e ajudo a minha igreja local. Falei: amém. Aí eu perguntei para ela: mas qual é o ministério que você está? Aí ela me falou. Eu falei: muito bem, você está alimentando e ajudando o ladrão. Está alimentando e ajudando o ladrão. Publicanos eram ladrões. Os publicanos, eles eram traidores. Eles eram aliados do Império Romano. Esse monte de pastores, gente, que está abandonando a igreja, que está abandonando o púlpito para se tornarem prefeito, deputado, senadores. Eles são traidores. Você não abandona o chamado precioso que Deus te deu para ser um homem de Deus, um pregador da palavra, para ser amigo de Roma, aliado do Império Brasileiro. Eles eram traidores, eles eram ladrões. Judas, ele era ladrão, ele era traidor. Eles cobravam impostos acima da taxa normal. Se o pastor da tua igreja chegar perto de você e falar com você, você não vai dar só 10%, você vai dar 20, 30, 40 ou 50%, ele está sendo ladrão. Ele está sendo ladrão, ele é um ladrão. E os púlpitos das nossas igrejas estão cheios de ladrões. Ladrões de batina.
ladrões com a Bíblia na mão, ladrões de terno e gravata, ladrões. Era estipulada por Roma, embalsando excedente. Você sabia que os publicanos eram excluídos e rejeitados pela própria família? Toda família, toda parentela do publicano tinha desgosto dele, os repudiava. Quando um dos membros se tornava publicano, a família o abandonava após Adão. Você já pensou um filho ficar sabendo que o pai dele é um ladrão? Você já pensou? Eu tenho 3 filhos e 2 netos. Os meus filhos saberem que a faculdade deles foram pagas com dinheiro da igreja. O notebook que o meu filho tem foi comprado com dinheiro de viúva da igreja. Você já pensou que aquele carro importado que tem lá na porta da igreja foi comprado com seu dízimo e sua oferta? Quantas viúvas, quantas famílias poderiam ser sustentadas com o dinheiro que o pastor gastou naquele carro importado? Você já pensou quantas famílias pobres que estão neste momento passando necessidade, passando fome, que poderiam estar sendo alimentadas, socorridas com dinheiro gasto no templo de Salomão? Nós só gastamos com pedra, com tijolos e ferros e areia e cimento e esquecemos do ser humano, o investimento em seres humanos. A minha filha falou: papai, quando eu cheguei com a Barbitex na mão do morador de rua, do mendigo, ele começou a chorar. Ele disse que estava sem comer desde manhã, papai. E ele pegou a Barbitex na minha mão como se ele estivesse pegando um grande presente naquela hora, um grande presente de Natal. Aquela comida, e disse: eu vou comer a metade da comida e vou deixar para amanhã no dia de Natal, porque eu não tenho nada para comer amanhã. Aí a minha filha foi e deu outra marmitex para ele. Então coma esta agora e procure um lugar mais gelado da noite e guarde a outra. Quantos de nós celebramos a Santa Ceia de Natal? Eu postei aqui uma frase aqui no meu Face, desejando Feliz Natal aos irmãos. Somente 5 irmãos me desejou Feliz Natal. Só 5. Só 5. Chegou aqui, você não gasta nem 5 segundos. Pastor Abraão, Feliz Natal para o senhor e para toda a família. Acabou. Você sabe quantas horas que eu gastei de live aqui durante esse ano de 2024? Mais de 400 horas, só pregando o Evangelho. E no final do ano a pessoa não chega nem para desejar um Feliz Natal. E teve gente que achou ruim comigo quando eu reclamei. Não está tendo mais comunhão entre o povo de Deus. O povo de Deus tem uma religião. Eles estão perdendo o caminho estreito, estão perdendo o caminho do céu, estão perdendo a comunhão com Cristo. E isso deixa o coração das pessoas em pedra, duro como pedra, duro como granito. A própria família rejeitava o publicano porque sabia que o papai é ladrão. A filha falava: pai, vai embora, o senhor é um ladrão.
A família dele era toda amaldiçoada na rua. Todo mundo que passava perto da família deles e falava assim com a esposa: o seu marido é um ladrão. A religião. Um judeu que se tornava publicano era impedido de entrar no templo. Ele não podia exercer as suas atividades religiosas. Não podia nem entrar no templo, porque ele era ladrão. E Zaqueu sabia disso. Zaqueu sabia. Mas isto não impediu de Zaqueu tentar ver Jesus. Antigamente, Zaqueu só buscava o dinheiro. Ele buscava dinheiro dia e noite. Era dinheiro dia e noite. Ele buscava o lucro. Zaqueu buscava o ganho. A ambição de Zaqueu era essa. Você acha que esses caras deixam suas igrejas abertas o dia todo? Venha participar da oração das 6. Venha participar da oração das 8. Venha participar do culto das 10. Venha participar do culto do meio-dia. Venha participar do culto das 3 horas. Venha participar do culto das 18 horas, das 8 horas, sei lá o quê. Venha para a vigília, venha para isso, venha para aquilo. É tudo visando o lucro, o ganho, o dinheiro. Esses caras são ambiciosos. Por que que a igreja não sai na rua? Por que que essas grandes catedrais não baixam as portas, fecham suas portas e jogam o povo tudo na rua? Vamos evangelizar. Vamos entrar nos bares. Vamos entrar nas esquinas, vamos entrar na esquina de Damasco, vamos entrar nas boates, vamos entrar nos cinemas, vamos invadir as lanchonetes, vamos às praças, vamos às ruas e vamos distribuir folheto e vamos pregar Jesus. Sabe por que eles não fazem? Não dá dinheiro. Só gera gasto. Você pode deixar a igreja aberta o dia todo. O mendigo não vai lá. Se o mendigo chegar na porta da igreja, ele é expulso de lá. Se a prostituta chegar para entrar numa igreja dessas, em plena 10 da manhã, eles expulsam ela de lá. Se alguém chegar pedindo uma esmola, então, para o porteiro que está ali de vigília, de guarda, chama a polícia para ele. Você acha? Eu fui mendigo 13 anos da minha vida, gente. Rita, se você não sabe, eu já fui leproso, eu já fui mendigo, vivi dentro de leprosário 13 anos e eu sei o que eu estou pregando. Eu estou pregando aquilo que eu já vivi. Quantas vezes eu chegava em frente a uma igreja da Assembleia de Deus, 8 horas da noite, em pleno culto, e pedia uma ajuda para os irmãos ali. Falava, olha, eu sou mendigo, sou um leproso, e estou precisando de dinheiro para me comer uma janta, para me comprar um prato de comida. O porteiro me chutava pela escadaria da igreja. Por meio da posição dele, Zaqueu ficou-se poderoso. Zaqueu ficou rico. Zaqueu ficou rico. A Bíblia diz que ele era chefe agora, chefe dos publicanos. Ele era chefe. As pessoas gostam de ter dinheiro porque o dinheiro dá aquela sensação de segurança. Dinheiro dá aquela sensação de poder.
Dinheiro daquela sensação de você estar em cima dos outros, que você pode pisar todo mundo, que você nunca vai morrer, agora você nunca vai ficar doente, que você nunca vai precisar de nada. Você já notou? Você não vê esses montes de pregadores no Kauai, lá no Kauai, fazendo piada da palavra de Deus, passeando em shopping, indo para Disneylândia, chegando no congresso falando, nós vamos ocupar a plataforma agora, e você vai ver o show que a gente vai fazer. Essa Maria Marçal faz direto isso. Vamos fazer o show. Você vê a Camila Barros, a mesma coisa a Camila faz. Vocês vão ver agora um show. A Maria Vitória também. E por aí vai. Virou bagunça. O evangelho virou bagunça. Porque tudo dá dinheiro. Dinheiro. Eu peço 30 mil para cantar 1 hora. Eu peço 40 mil para pregar 50 minutos. Se o pastor não der, fala assim, eu tenho outra agenda. Eu agendo outra. Fazem acordo com o pastor da igreja local e cobram inscrição de cada irmão. A inscrição para ver o show da Camila Barros é R$200. E os crentes pagam. Eles pagam e vão lá como se estivessem indo para o matadouro. E aí todo mundo começa a dizer, grande mulher de Deus, grande pastora de Deus, grande cantora de Deus. De Deus! Aonde Deus está entrando no meio disso aí, gente? Deus nem lá vai. Deus tem muita coisa para fazer. Você sabe aonde que Deus está? Deus está lá debaixo daquele viaduto que tem um casal de bêbado lá. Deus está no alto de uma colina que tem uma casinha caindo aos pedaços, lá Deus está. Deus está dentro daquela casa de repouso que tem vários velhinhos morrendo porque os filhos jogaram eles lá para morrer. Deus está é onde tem uma criança chorando, pedindo um pedaço de pão. Deus está dentro dos hospitais. Mas no meio dessa religião evangélica toda bagunçada, Jesus já foi embora há muito tempo. Zaqueu tinha posses. Zaqueu tinha status. É o que as pessoas preocupam hoje mais na vida sobre isso, Rita. Elas querem ter status. As pessoas querem ter posse. Zaqueu sabia que faltava algo na vida dele. As pessoas hoje têm status, têm posses, têm casas. O corpo humano hoje virou uma idolatria. A pessoa investe mais no corpo dela hoje do que ela investe em Deus, em oração, em ler a Bíblia. Não tem agenda para Deus nenhuma hora. Você sabe para quantas pessoas que eu compartilhei esta live? Para 200 pessoas. 200. Tem 5 pessoas me assistindo. A pessoa não tem tempo mais para Deus. Não tem tempo para ler uma Bíblia. Não tem tempo para ler um livro. Não tem tempo para conversar em família. A pessoa não tem tempo para nada. Nem para ela mesma. Ela tem tempo para academia, ela tem tempo para passear no shopping, ela tem tempo para encontrar com os amigos,
Ela diz, ó, chegou o final do ano, eu preciso tirar umas férias, descansar a cabeça. Tira umas férias, passa o tempo com Deus. Mas a pessoa não quer ter tempo para Deus. Zaqueu tinha tudo na vida dele, Vitória. Rita Fernandes. Tinha tudo. Zaqueu tinha relações financeiras enormes na Palestina. Afinal, ele era um cobrador de impostos. Trabalhava com dinheiro. Zaqueu, ele tinha relações políticas ali em Roma. Zaqueu tinha relações de status com o alto escalão da sociedade. Mas aquilo não pôde satisfazer o coração de Zaqueu, que por consequência foi ficando cada vez mais vazio. Vazio e carente de Deus. A vida de Zaqueu teve 3 fases. A primeira foi a satisfação da vontade. E quando a pessoa vai em busca de viver os sonhos dela, satisfazer a vontade dela, ter experiências, desfrutar de prazeres, é um período marcado por um completo distanciamento de Deus. Quando você começa a viver seus sonhos, você quer ter experiências e você quer desfrutar dos prazeres do mundo, você se distancia de Deus. Você distancia de Deus. Zaqueu amontoou para ele ouro, prata. Se fosse hoje, Zaqueu estaria com uma caderneta de poupança cheia. Estaria vivendo somente de juros, se fosse hoje. Ele corria atrás da satisfação da vontade dele. Ele experimentou e conquistou tudo que ele podia. Tudo. Tudo. Realizou todos os desejos que ele queria. Ele buscou prazeres, viveu alienado de Deus. Não é isso que o mundo faz? Quantos estão morrendo com depressão porque não tem mais nada para conquistar? Tem tudo. Não falta mais nada. A pessoa tem tanto dinheiro que ela não sabe o que vai fazer com ele. Quando a pessoa realiza tudo, ela acaba morrendo de depressão. Porque a pessoa viveu o tempo todo longe de Deus, alienada de Deus. Deus é o único que satisfaz o coração humano. Dinheiro não satisfaz o coração. Mansão não satisfaz o coração. Ter templo de Salomão não satisfaz o coração. Ter dono de emissora de rádio, rede de TV não satisfaz o coração. Adão, Júlia e Rita, todos vocês que estão me assistindo, a Maria, a Antônia deve estar trabalhando, por isso que ela parou de comentar. A única coisa que satisfaz o coração é Deus. É Deus. É Deus. É Deus e nada mais.
Agiu exatamente como Salomão disse: tudo quanto desejar os meus olhos, não lhe neguei. Os seus olhos desejou uma TV de 100 polegadas, você vai lá e compra. Os seus olhos desejaram aquela mulher linda que não te pertence e você vai lá e toma aquela mulher para ti. Você chega no shopping e você deseja comprar aquele monte de sapato e você compra aquele monte de sapato. Tudo que os seus olhos te desejam, você não nega para os olhos, não nega para o coração. Em Eclesiastes 2:10. É assim, ó. Mas Zaqueu, ele tinha um tédio no coração dele que era coisa de louco. O tédio, sabe o que é tédio? Olha, é a fase em que o prazer repetido deixa de ser prazer e vira tédio. Quanta gente falando, eu estou tão entediada hoje, meu Deus, a mesma coisa. Vou de novo lá no clube, estou cansado de ir naquele clube. Eu vou lá ver o filme de novo naquele cinema. Vou de novo no shopping, já estou enjoada de ir no shopping. Não é, gente? O tédio. O tédio é quando você faz coisas repetidas vezes, ó. E você deixa de ter prazer naquilo que você está fazendo. E se torna desespero. Você começa a ficar desesperado. A angústia começa a tomar o teu coração e você começa a ficar insatisfeito. Todo dia levantar 5 da manhã e ir naquele emprego, eu tô que não aguento mais. Meu Deus, que tédio. Você vai entrando em tédio. Zaqueu estava com esse problema. É o jogo da vida. É o jogo da vida. Em que você está buscando prazer, acaba culminando em dor. O prazer termina em dor. Quantos casamentos estão destruídos por esta causa? Você casou para ter prazer. Você casou para ter um homem só para você. Né? Aí você começa a ter dor, infelicidade, você começa a ter lembranças trágicas que povoam a sua memória. E você começa a sofrer por causa disso. Alegria, satisfação, busca de felicidade desemboca na angústia e na vergonha. E na vergonha. Aí quando você olha, você está na rua da amargura. E é nesta fase do ser humano que nada faz sentido. O pão perde o gosto. O trabalho é só canseira, não é, Rita? Tudo é enfado, tudo é suor. Então se percebe que o que se ganha, o ladrão rouba. A traça e a ferrugem consomem e nada faz sentido. Tudo que você conquistou, o ladrão roubou. A ferrugem consumiu. É nesse momento que você deseja algo nunca experimentado antes. Alguma coisa diferente que tenha razão a existir, a existência. Zaqueu estava desse jeito. Você já ouviu essa mensagem desta forma que eu estou pregando? Já ouviu? Os pregadores só falam do Zaqueu subindo na árvore, descendo e Jesus entrando na casa dele. Só isso. Mas tem muito mais aqui nesse texto. Zaqueu estava buscando algo transcendente. Ele estava buscando algo que transcendia a imaginação dele. Você sabe que
todos que estão aqui, eles correm em busca de uma espiritualidade. Eles percorrem em busca, como dizer, em busca dos mais variados segmentos religiosos. Eles fazem simpatias, trabalhos para a cura da alma. Você sai de uma igreja, você vai para outra, você está buscando. Mas Zaqueu, ele cansou disso. Ele agora sai em busca de Jesus. Vou procurar Jesus. Ele procurou Jesus porque ele ouviu a respeito dele. Quantos de vocês encontraram a minha live porque alguém falou? Ouçam o pastor Abrão pregando. Ele ouviu através dos que trabalhavam para ele. Zaqueu tinha trabalhadores em várias regiões da cidade. Ele ouviu relatos a respeito da pessoa de Jesus e atraíram o seu coração, o coração dele como um imã. E chamaram a atenção de Zaqueu. Algo que ele nunca havia experimentado antes. Jesus o atraiu. Quem atraiu você para a live hoje não foi a beleza do pastor Abrão, porque eu não sou bonito. Talvez eu não sou muito atraente. Mas você veio aqui porque Jesus te atraiu aqui, não foi Rita? Não foi apóstolo? Ele foi a caminho da salvação. Zaqueu publicano, que sempre se locomovia a negócios. Desta vez, ele pega um caminho por onde Jesus se passaria. Porque tinha um propósito, encontrar respostas à sua alma. Ele ouviu falar de Jesus e foi ao seu encontro. Ele começou a observar os seus gestos, as suas palavras. E de repente Zaqueu ficou fascinado pela pessoa de Jesus. Mário Jorge, seja bem-vindo, meu querido. Seus olhos já não desgrudavam de Jesus. Eu quero que você hoje, nesta tarde, fique atento a Jesus. Olhe para Jesus, fique atento a Jesus. Ele já prestava atenção em nós antes de você nascer, ele já estava olhando por você. Ele teve tanta dificuldade para encontrar Jesus que foi por causa da multidão. Ao chegar ao local onde Jesus estava, uma enorme multidão estava ali cercando. E a visão de Zaqueu estava sendo bloqueada. Porque ele era baixinho, ele não podia ver Jesus. Então ele tinha uma dificuldade, ele tinha que superar essa dificuldade. Tinha que superar os críticos. E houve uma dupla crítica sobre este encontro. Criticaram Zaqueu por ser um pecador. Mário Jorge, eu já estou acostumado com isso. O pastor Abrão é um grande pecador, graças a Deus. Eu sou um grande pecador porque eu tenho um grande redentor. E criticaram Jesus por entrar na casa desse grande pecador chamado Zaqueu. Um dia Jesus entrou na casa desse grande pecador chamado Abraão. Oh, glória a Deus!
Sempre haverá oposição ao seu desejo de estar com Jesus. Sempre vai haver. Sempre. Satanás sempre vai colocar obstáculos. Pode ter certeza disso. Ele usa até mesmo as pessoas mais próximas. Pode usar até a tua esposa. Ele pode usar seus filhos. Ele pode usar seus amigos. Ele pode usar o seu pai. Satanás sempre vai fazer de tudo para você não descer da árvore. Não desça da árvore, Mário Jorge. Fica aí. Mas você tem que descer. E Satanás vai lançar mão das falhas para conseguir isso. Zaqueu pagou o preço por seu desejo de ver Jesus. E teve que pagar o preço. A Bíblia diz que ele correu e ele subiu. Ambas as coisas indicam esforço. Zaqueu queria ver Jesus. Ele estava disposto a pagar o preço. O que teremos de abandonar para ter o encontro com Jesus? Vergonha? Timidez? Incerteza? Jesus não hesitou em morrer na cruz em nosso lugar. E ele foi convidado. Jesus fez para ele o maior convite que poderia fazer ao homem, a uma mulher. Zaqueu, desce desta árvore. Desce, Mário Jorge. Ah, gente. Desce, Antônio Brito. A multidão olhou, puxa, um fato, era inconcebível. Zaqueu, o ladrão. Zaqueu, o publicano. Zaqueu, como a pessoa menos provável a ser chamada por Jesus, por causa da sua vida mundana, impura. Eu não aceito isso. Por quê? Jerusa, paz, aleluia. Os homens vão dizer que você é suja. Os homens vão dizer que você não tem direito, Jerusa. Que você tem que ficar em cima desta árvore aí, ó, até suas pernas começarem a doer. Você não pode descer para ver Jesus. Mas Jesus está dizendo, desça agora. Você pode notar no texto que o próprio Jesus que parou Zaqueu. Zaqueu estava e falou diretamente com o pequeno homem daquela árvore. Oi! Ei! Você aí! Desce depressa, porque eu vou pousar na sua casa. Ele mesmo chamou pelo nome. Ele não chamou Zaqueu de ladrão. Ei, ladrão! Não. Ei, publicano! Não. Ele chamou ele pelo nome. Zaqueu. Desce. Foi um encontro pessoal que mudou a vida de Zaqueu para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre. Não havia doente, pois Deus estava com ele. Não havia doente, pois Deus estava com ele. Não havia.
Jesus está fazendo um convite hoje à noite, Ele está convidando a gente para descer. Ele quer que você desça. Ele quer que você desça. Desce da árvore. Porque você precisa dar o próximo passo. E o próximo passo é o encontro de comer com Ele à mesa. Você sabe o que quer dizer a palavra comer à mesa? Intimidade. Jesus quer que você tenha intimidade com Ele. Jesus quer que você tenha intimidade com Ele. Deus quer que você seja íntimo dEle. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Só você pode abrir esse portal. Porque a chave não fica do lado de fora. A chave fica do lado de dentro. Eu quero dizer para você nesta noite que o encontro com Jesus foi poderoso. A relação de Zaqueu com o dinheiro foi transformada no encontro com Jesus. Aleluia! Após o encontro, tudo muda. As prioridades de Zaqueu mudaram. Agora ele ganhou força para enfrentar as tentações. Ele ganhou força para enfrentar as tempestades da vida. Agora ele resiste aos ataques do inimigo e encheu-se da presença de Deus. Isso aconteceu com você e comigo também? E isso não aconteceu somente com Zaqueu, mas aconteceu também com a mulher de Samaritana, a mulher de Samaria. Aconteceu também com Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Foi um encontro profundo. O encontro que você tem com Jesus, ele é profundo. O encontro não foi por acaso. Jesus sabia que Zaqueu estaria naquela árvore, naquele lugar. Após estar à mesa com Zaqueu, Jesus e Zaqueu, inspirado a abrir mão de seu ego. Pois a forma de Zaqueu ver a vida, ela mudou. Ela mudou. Agora Zaqueu não fazia mais questão da fortuna dele. Zaqueu não sabia mais de Rede Globo, de Record, de Bandeirante. Zaqueu agora não queria saber se ele tinha mansões, se ele tinha terras na Judéia, se ele era publicano de Roma, se ele devia prestar contas a Herodes, a Pilatos. Para ele tanto fazia, porque tudo nele mudou. Porque ter Jesus já era o suficiente, ter Jesus já era o bastante, ter Jesus já era o máximo, ter Jesus é o máximo. Comente aqui no chat, gente. Ter Jesus é o máximo. Zaqueu encontrou tudo aquilo que ele mais precisava. A comunhão com seu Criador. A comunhão com Cristo. Agora ele tinha o Espírito Santo. Então Zaqueu ele mostra o seu lado sujo. A maioria não quer mostrar o seu lado sujo. Muitos pregadores têm o seu lado sujo, mas eles não gostam de mostrar.
Isso aí, Mário Jorge, ter Jesus é o máximo. Ele agora revela o seu íntimo, o seu quarto escuro. Agora você leva Jesus para o porão da sua vida. Você leva Jesus para o seu quarto que ninguém entra. Agora você vai levar Jesus para o pecado que ele tolera. Aquele pecado de estimação que você nunca abandonou. Aleluia. Tem que terminar a live. Está ficando muito grande a live. Do que você é prisioneiro? Pode ser aquilo que você não permite. Que você tem que caminhar realmente com Deus e o faz cativo. É isso que está impedindo que você tenha um caminhar real com Deus, que está fazendo você viver nesse cativeiro. O que você precisa para abrir mão disso? Eu quero terminar a live com isso. Nada, Edneide Vieira, seja bem-vinda. Nada se compara à riqueza do encontro com Jesus. Inês Portela, seja bem-vinda, minha querida. Só há sentido na vida quando estamos nele e ele em nós. Assim como com Zaqueu. Que o nosso desejo por estar e permanecer em Jesus sobrepõe a adversidade, dificuldades e limitações. É na intimidade, amados. É comunhão profunda com ele que nosso coração se torna puro. E o nosso espírito fica inabalável. Zaqueu, depois de sofrer náuseas devido à solidão de Deus na sua vida, você está tendo a solidão de Deus na sua vida? Você entendeu a frase? A solidão de Deus na sua vida. Deus está sozinho porque não tem você. Ele nos ensina que o que você precisa decisivamente para ter paz é um coração preenchido para vencer esse vazio e de um encontro pessoal com Deus. Essa é uma realidade aparentemente sem sentido, mas há um Deus agindo. Há um Deus agindo. Há um Deus trabalhando na sua vida com o fim de te conduzir a um lugar novo. Saia deste lugar velho. Abandone esta vida cheia de teia de aranhas. Saia daí. Deus quer levar você para uma sala ampla. A sala de espera com Deus. Mostrar de situações complicadas, de uma família destruturada, de crises interiores, de traumas incuráveis, de feridas abertas, marcas profundas. Saia disso. Creia. O Criador está montando uma história cheia de prazer verdadeiro para você. Deus está fazendo o palco. Deus já está colocando a sala pronta e está te esperando. No último suspiro teremos que dizer: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Se você não souber bem que Pai é esse, então cairá no desespero mais absoluto que a alma humana pode experimentar. A única resposta que você poderá dar é: Deus está aqui, segurando a minha mão. Deus está aqui, Edneide, segurando a nossa mão. Porque o Deus da minha vida foi Jesus de Nazaré.
Eu sirvo a Deus e eu conheci. E Ele sabe o meu nome e sabe que eu sou ovelha dele. Aleluia. Eu sei que eu fui muito extenso na live, mas eu precisava dar ela toda para vocês esta noite. Que Deus abençoe a Edneide, que chegou agora no final da live. Já tem 1h35 que eu estou no ar, é muito tempo. Mas todos vocês que estão me assistindo em nome de Jesus. Você deseja do coração abençoar esta obra, abençoar esse ministério? O ano ainda não acabou. Se você quiser nos abençoar com uma oferta de ano novo, o Pix da minha esposa está aí na tela, tá bom? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus. Se você quiser nos abençoar com panetone também, pode mandar, tá bom? Fala, pastor, vou te abençoar com uma oferta para o senhor comprar um panetone. Enquanto tem gente pede para você carro, pede para você casa, pede para você o que mais? Moto, pede para você tanta coisa. Eu estou pedindo para você me abençoar com panetone. Glória a Deus. O apóstolo Adão ficou com a gente até o final da live, né? Parece que a irmã aqui também, chamada Vitória, a Edneide, o Brito, né? A Jerusa chegou agora, mais tarde um pouco, mas todos vocês que assistiram 10 minutos, 5 minutos, 20 minutos, muito obrigado, tá bom? Eu prometo que muito em breve estarei fazendo outra live para vocês. Eu prometo que não vou sumir não, tá? Porque no final do ano é tantos compromissos. A gente esteve distribuindo as marmitecas na véspera do Natal. Eu ia fazer uma live para os amados irmãos e eu acabei não conseguindo fazer. Mas conseguimos fazer hoje. Zaqueu é o tema da mensagem hoje. Fale do nosso ministério para as pessoas, do nosso testemunho. Quem sabe tem uma igreja que nos agenda para estar pregando nas igrejas aí, trazendo a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Amém? Nós também fazemos agenda, viajamos alguma parte do Brasil pregando, tá? Que Deus os abençoe. E um feliz ano novo a todos, 2024 cheio de paz, cheio de bênção. E vamos descer da árvore, ainda dá tempo.